Tu és a semente que um dia um sonho plantou. Tu és o saltimbanco menino que Deus abençoou. Tu és o pastorzinho dos Beck e a sua vida inteira dedicou. E até o último suspiro foi para os jovens que amou. Tu és essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Tu és o filho de mamãe Margarida, e essa tudo te ensinou. E pra Nossa Senhora, quando pequeno, ela te consagrou. Não com pancadas, João, mas com amor no coração. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Tu és Dom Bosco, somos o teu sonho hoje concretizado. Tu és Dom Bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. Essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Tu és o filho de mamãe Margarida, e essa tudo te ensinou. E pra Nossa Senhora, quando pequeno, ela te consagrou. Não com bancada, João, mas com amor no coração. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Tu és Dom Bosco, somos o teu sonho hoje concretizado. Tu és Dom Bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Tu és Dom Bosco, somos o teu sonho hoje concretizado. Tu és Dom Bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. Boa noite, comunidade paroquial. Boa noite, querida família. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro da catequese familiar do mês de junho. Chegamos a esta caminhada, já temos vivenciado os encontros presenciais de apresentação da catequese ao longo do mês de março. Em abril, discutimos a questão do dízimo em encontros presenciais. No mês de maio, nós tivemos a alegria de receber no nosso encontro virtual o Padre Isidoro, que refletiu conosco a estreia e o ano da esperança. E hoje nós recebemos a catequista a professora Sandra, que refletirá conosco acerca do sistema preventivo salesiano. Boa noite, Sandra. Boa noite, Padre Tarcísio. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os pais que estão dos nossos catequizandos, então que estão participando desta
esse momento, mais um momento, então, da catequese familiar, muita alegria, então, hoje nós teremos mais um encontro que vai valorizar justamente o carisma de Dom Bosco, né, através do sistema preventivo, que é aquilo que nos caracteriza como comunidade paroquial salesiana aqui em Massaranduba. Então, sem mais, vamos passar a palavra para a catequista Sandra, para que ela possa expor, então, assim, o sistema preventivo de Dom Bosco. Obrigada, Padre Tarcísio. Então, boa noite, famílias que estão aqui hoje. Como o Albert me apresentou, eu sou a catequista Sandra, sou professora e sou salesiana cooperadora aqui em Massaranduba. Então, nós temos um grupo aqui em Massaranduba que fazemos parte da família salesiana. E a apresentação de hoje sobre o sistema preventivo é baseada no trabalho de um salesiano cooperador da província de São Paulo, salesiano cooperador Antônio, né? E antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer um pouquinho o que é, então, esse sistema preventivo, né, que nós vamos trabalhar hoje. O sistema preventivo, ele foi elaborado por Dom Bosco. E nós, aqui em Massaranduba, nós somos uma paróquia salesiana, como sempre se fala, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos uma paróquia onde os nossos padres pertencem para a Associação de São Francisco de Sales, que é o nome que Dom Bosco escolheu, se inspirou em São Francisco de Sales, por isso salesianos, para fazer a sua congregação. Então, tem um carisma e um jeito de ser, de educar e evangelizar, que nós aqui em Massaranduba seguimos, que é o estilo do sistema preventivo, o estilo salesiano. Não apenas nas missas, como vocês podem perceber, o sistema salesiano ele vai muito além. Ele também diz respeito à educação dos jovens, principalmente porque esse é o carisma de Dom Bosco, né? A apresentação, eu tenho que passar aqui, Albio, você vai passando, eu que passo? Eu, né? Isso. Então, essa é a catequese familiar de junho, e nós vamos iniciar, então, falando um pouquinho. Esse sistema preventivo é um método educativo que busca formar bons cristãos e honestos cidadãos, que é o que Dom Bosco nos dizia. Ele se baseia na razão, na religião e na amorevolezza. O que é essa amorevolezza? É uma palavra em italiano que não tem uma tradução específica, mas diz respeito ao amor educativo. Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre isso. E o objetivo é promover um ambiente de confiança e respeito. Então, quando que iniciou esse sistema preventivo? Foi Dom Bosco, o próprio, quem criou esse sistema preventivo, um sistema de ensino, no século XIX, para educar os jovens em situação de vulnerabilidade, que eram os jovens com quem ele trabalhava, principalmente vulnerabilidade social. Vocês já devem ter ouvido falar das histórias de Dom Bosco, então ele se preocupava muito com os jovens naquela época, que ficavam nas ruas, que precisavam de um lar, que precisavam ser acolhidos, e ele trabalhou em cima desse carisma, que é educar esses jovens. E hoje nós temos toda uma rede de escolas salesianas também, que tem esse perfil, mas não apenas isso. Nós, enquanto paróquia salesiana, todas as comunidades da nossa paróquia, nós temos esse carisma impregnado nas nossas ações. Não apenas a paróquia auxiliadora ou a paróquia de Dom Bosco que leva esse nome, mas todas as... comunidade. Todas as comunidades, né, que se baseiam na amorevolezza, razão e religião. E também ele se dedica principalmente aos jovens e crianças, né? Então, esse sistema ele é abrangente, é um sistema apaixonante, né, baseado nesse tripé, e ele veio, quando Dom Bosco o criou, para ser contrário ao sistema repreensivo da época. O que era o sistema repreensivo? Era o sistema pautado na punição. Quando o jovem, a criança errava, então eles eram punidos. E o sistema preventivo não. O sistema preventivo, ele tende a evitar que o jovem erre. Ele tende a evitar que o jovem cometa os erros para depois ser corrigidos. Então, ele trabalha com a prevenção, por isso o sistema preventivo. Educar e evangelizar
parecem ações diversas, mas na praxis salesiana não podem ser separadas. Devem completar-se para enriquecer reciprocamente uma outra. Então, uma complementa a outra. O amor educativo é a metodologia. Como é que se trabalha, então, esse sistema preventivo? O amor educativo é a aplicação prática do sistema preventivo de Dom Bosco. Ele se baseia na crença de que a educação é um ato de amor e dedicação. Através do amor, busca-se criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. Então, o princípio evangélico do amor deve atingir toda a realidade humana. Dom Bosco se preocupava com toda a dimensão humana, principalmente, e é fundamental na educação. E quando nós falamos de educação, muitas vezes se pensa assim, a educação é coisa de escola. Não, educação é coisa de família. E, na verdade, todos nós educamos o tempo todo e em todos os momentos. A escola, a principal função é ensinar, né? Os pais têm que educar as crianças, mas não dá para separar. Na catequese, principalmente. A catequista está evangelizando, né? É uma missão, né? A catequista também é missionária, também é enviada para fazer esse serviço, todos os catequistas. Mas a educação não está separada da catequese, não está separada da escola, não está separada da família, porque nós educamos muito mais pelo exemplo daquilo que somos e fazemos e falamos no dia a dia, do que pelo sistema em si, né? Que seria aqui se educa, aqui se ensina. A separação disso, né? Não existe essa separação no dia a dia, né? Por isso, quando a gente escuta essa frase, muitas vezes até acaba repetindo, é importante fazer essa reflexão. Todos nós educamos o tempo todo, e em todos os momentos, e em todos os lugares, né? E Dom Bosco tinha essa visão bem clara. E mais do que está escrito no sistema preventivo, o próprio Dom Bosco vivo, dinâmico, atual, na sua convivência com o jovem. Quando algum salesiano, quando alguma família, né, pedia para Dom Bosco qual era a metodologia de educação, aí ele falava assim, façam como viram Dom Bosco fazer, porque Dom Bosco educava pelo exemplo. O amor é o cimento que torna os educadores, né, todos os educadores, catequistas, professores, famílias, membros da mesma família. Então, quando nós falamos em sistema preventivo, está se trabalhando nesse sentido de se criar casa, família, estar junto. Qual é o tripé do sistema preventivo? Então, tripé porque são três eixos. Amor e volência, que é essa expressão do amor de Deus em cada ação e em cada palavra. A razão, que é o discernimento e sabedoria guiados pela fé cristã. E a religião, que é testemunhar a fé em comunidade. Quando nós falamos em religião, nós não nos remetemos à igreja, a paredes, nós nos remetemos à comunidade, porque a igreja somos nós. Nós que estamos lá, nós famílias, nós catequistas, nós ministros, nós os salesianos padres e todos os envolvidos, né, que participam para que as coisas aconteçam na comunidade. Então, a religião, a igreja é comunidade. Pro lado. Amorevolezza, então, é o coração da confiança. Amorevolezza é demonstrar carinho e bondade, genuínos para com os jovens. Cria um ambiente de confiança mútua e respeito profundo. Através da amorevolezza, os educadores constroem pontes e inspiram o desenvolvimento. Então, mais do que impor, eles são inspiradores. Os jovens querem ser como aqueles que eles estão se inspirando, aqueles que estão educando. A palavra amorevolezza, como eu falei, não tem uma tradução para o português, todavia, tudo aquilo que Dom Bosco queria e oferecia para seus jovens era pautado na amorevolezza. A convivência de Dom Bosco com os jovens se caracterizava por essa palavra, né, por essa ação. E ele usava para exprimir a unidade dos seus princípios, os conteúdos, os métodos educativos, o dinamismo e a constante da realidade humana.
No método tridimensional, né, do sistema preventivo, esse amor, então, expresso por essas 3 palavras, razão, amorevolezza e religião, afeto, né, amorevolezza pode ser afeto. E ela diz respeito também à empatia e compreensão. Por quê? Quando eu falo de amorevolezza, esse carinho, esse cuidado, esse afeto, esse estar junto, que Dom Bosco prezava tanto nos pátios, né, que é estar próximo do jovem, ouvir o jovem, as crianças, escutá-los. Isso é uma coisa tão difícil hoje em dia, porque muitas vezes as pessoas estão muito atarefadas, estão imbuídas de atividades no dia a dia e acabam esquecendo de parar e ouvir realmente. O ouvir realmente é se conectar com quem fala, né? Escutar, essa escuta atenta, que é se conectar com o outro. Muitas vezes, quando as crianças falam, a gente escuta e está fazendo outra coisa, mas é importante, mesmo que pareça que não seja algo assim muito importante, pareça algo trivial, mas é importante tirar esse tempo para olhar nos olhos dessa criança, desse jovem, para se conectar com ele e ter esse interesse genuíno, escutar e valorizar a opinião desses jovens, dessas crianças. Claro que, como eles estão em formação, não vai ser tudo perfeito, a gente vai encontrar lacunas, né, para serem aprimoradas, mas é nosso papel trabalhar em conjunto com os jovens nessa construção. E essa compreensão também diz respeito a entender as suas necessidades e dificuldades individuais. Se nós não pudermos ouvi-los, nós não saberemos pelo que eles estão passando, quais são as dificuldades deles. Como eu disse, que para nós, que somos adultos, muitas vezes essa importância parece, né? Mas para ele é um mundo e que precisa ser ouvido, né? E também criar um ambiente de respeito mútuo, né? Se você respeita o jovem, ele também te respeita. Essa era a premissa que Dom Bosco trazia. E o outro eixo, então, diz respeito à razão. Razão é o eixo psicológico. Ele refere-se aos processos de compreensão em si, do mundo, a tendência da verdade para o bem, para o belo, a busca de segurança. A razão capacita a juventude para ponderar as suas ações. Ela promove o uso de inteligência e bom senso. Entender as consequências. Então, quando eu utilizo a razão, eu penso nas consequências. É fundamental para decisões responsáveis. Nós não queremos que nossos filhos, nossos catequizandos, nossos familiares, conhecidos que temos carinho, se percam em decisões irresponsáveis. Então, esse ensino do exercício da cidadania, que diz respeito à razão também, desse aspecto psicológico, ele começa desde cedo. E é importante frisar isso para as crianças, porque às vezes elas não têm esse senso de que o exercício da cidadania diz respeito aos seus direitos e aos seus deveres, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito, por exemplo, a estudar. Então, eu tenho o dever de ir para a escola. Toda ação tem uma reação e todo direito traz consigo um dever, que é algo que eu tenho que cumprir naquele sentido. E muitas vezes isso não acaba ficando claro para alguns jovens, né? E é importante estabelecer esse exercício da razão para que ele compreenda e possa também se pautar e se fundamentar para poder conviver em sociedade depois, né? E o que Dom Bosco queria, né? Com a sua intuição, Dom Bosco conseguiu desenvolver um processo educativo para o amadurecimento desses jovens. Alguns princípios que correspondem para essa pessoa amadurecer, esse ser, né? Aceitar o jovem, a criança, como ela é. Na vitalidade natural do desenvolvimento dele, como ele é. Oferecer oportunidade para ele se expressar em todo o seu dinamismo e na sua criatividade. Não tolher essa iniciativa do jovem, não cortar essa expansividade, que o jovem é muito expansivo, né? O jovem é muito expressivo, às vezes. Para isso, contribui essa criação desse ambiente racional, pautado em consequências, pautado
ação, reação, né? A racionalidade do ambiente se manifesta na simplicidade, não precisa ser nada elaborado, sempre cada vez, um discurso, mas em ações concretas, né? Como eu falei, nós todos educamos o tempo todo, em todo momento, então, as coisas que nós fazemos também têm que ser pautadas na razão para que eles façam as coisas pautadas na razão. E também de maneira positiva, para criar oportunidades de participação, de expressão, e também múltiplas atividades, né? Incentivá-los a participar de música, teatro, passeios, esportes, festas, nada de complicação, de burocracia ou de formalismo, porque o jovem ele é bem resistente, né? Então não precisa disso no dia a dia quando a gente está trabalhando com eles, ou educando na nossa casa e na nossa família, ou catequizando nas nossas comunidades, né? Prezar por ouvi-los, por deixá-los se expressar, mas ensiná-los também que existem regras, existem consequências. Isso faz parte de todo um processo educativo que o sistema preventivo traz para nós. Muita espontaneidade, alegria e diálogo cordial entre todos. Promover essa espontaneidade, sem distância, sem, né? Em síntese, um ambiente de vida familiar. Como foi falado no começo, Dom Bosco prezava isso, que todos se sentissem em casa, que se sentissem valorizados. E, só aqui um pouquinho. A partir desse método, então, o jovem desenvolve o pensamento crítico para analisar informações complexas e massificadas. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa questão atual das redes sociais. Massificada quer dizer que é a formação de opinião de massa, que o jovem, muitas vezes, se ele não tiver o exercício da razão, ele acaba se deixando levar por essas opiniões que são criadas para serem repercutidas na massa e que não são benéficas para a educação de ninguém, né? E auxilia também na tomada de decisões ponderadas, baseadas em evidências e razão, e os ajuda a discernir a verdade nessas notícias falsas, as fake news, que nós temos hoje um problema muito grande nesse sentido, e não adianta assim a gente fazer de conta que ele não existe e que ele vai sumir, porque ele é a nossa realidade atual e não tem perspectiva de que vai melhorar agora. Nós temos que assumir essa responsabilidade enquanto educadores, em todas as dimensões, como eu falei, né, nas escolas, nas famílias, na catequese, trabalharmos juntos para preparar os nossos jovens para lidar com isso no dia a dia, porque as coisas que a gente percebe, às vezes, que eles acabam fazendo, tolhendo essa liberdade deles para se encaixar nessa perspectiva de massa, não é legal, não é interessante, não é bom para a saúde deles e nem das pessoas que trabalham com eles, né? Opa, passou mais do que um. Promover o diálogo e com compreensão. Então, promove discussões abertas, promover, né, discussões abertas sobre temas relevantes para os jovens. O que isso quer dizer? Às vezes, eu quero conversar com o meu filho, com o meu catequizando, sobre um assunto que eu acho importante, mas será que é relevante naquele momento? Será que não é mais importante eu incentivar a expressão de dúvidas e as preocupações dos jovens sem julgamento, para ouvi-los, e criar um ambiente seguro para esse diálogo, para essa partilha? O jovem hoje tem a cultura do quarto, então é muito difícil ele vir se abrir com você, conversar com você, nas famílias, né, na catequese, mas quando ele estabelece esse vínculo, nós temos que valorizar e estimular esse ambiente de diálogo, de partilha para que ele possa se expressar e ter alguém de confiança, que era o que Dom Bosco prezava sempre, que é estar próximo, que é ser essa pessoa de confiança, para que ele possa ver em você essa figura amiga, mas também de autoridade. O jovem, ele sempre busca alguém em quem se espelhar, alguém em quem se inspirar, os jovens, as crianças. E se eles não encontram
nas pessoas de bem próximas a ele, na família, nos pais, nos professores, nos catequistas, eles vão procurar em outro lugar e muitas vezes acabam caindo nessa massificação de opiniões das redes sociais ou em ambientes não estruturados e que não são saudáveis para eles. O jovem tem a capacidade de compreensão e de decisão, mas para isso ele tem que ser ajudado a compreender a razão de ser das coisas. Então, as coisas são porque são, não, as coisas são porque tem algum motivo. E nós, enquanto família, temos que assumir essa tarefa de levá-lo a descobrir, de usar o protagonismo para entender que ele, quando a gente fala de razão, é o principal responsável pela sua própria educação. Nós não podemos ensinar nada para alguém que não está aberto a aprender. Por isso, essa necessidade da proximidade, de cativar, para que se tenha cumplicidade, para que se tenha afinidade e possa se aproximar, então, dessas crianças, desses jovens nossos. Todo ambiente educativo, em qualquer lugar, na casa, na comunidade, deve respirar a atmosfera de empenho construtivo. Mais importante que fazer as coisas porque devem ser feitas é o porquê que elas devem ser feitas. Qual é o motivo delas serem feitas? E para que eles façam elas com convicção. Assumindo com responsabilidade as exigências para o crescimento pessoal e para a convivência do grupo. A racionalidade deve ser partilhada pelos jovens, pelas crianças, até tornar-se consciência de uma efetiva responsabilidade pessoal, comunitária, assumida com liberdade, não é algo imposto. Dom Bosco sempre falava nesse sentido, de que ele era contrário ao sistema repreensivo, de impor, de punir, era o caminhar junto. O jovem é protagonista da sua formação, assim, no sentido que deve ser agente e sujeito do próprio crescimento e do grupo. Ele deve ser ouvido, ele tem voz, ele tem vez, ele é sujeito ativo da sua formação, mas também ele é responsável pelas consequências dos seus atos. Muitas vezes a gente preza um lado e esquece o outro. É importante ele entender os dois lados. Toda ação tem uma reação e os atos têm consequências, né? Nós falamos assim, uma criança sem limites, então ela está fora dos limites, né? Ela não está conseguindo ficar dentro do que precisa para o ambiente, tanto social quanto comunitário. Um jovem sem limite, as pessoas chamam de delinquentes, porque estão fora, né, do que se propõe como aceitável para aquela convivência. Um adulto fora, sem limites, é considerado o nome marginal, porque está à margem da sociedade, fora das margens. Então, existem regras para que se conviva em sociedade, para que se conviva em comunidade, e Dom Bosco dizia que não devem ser impostas, não devem ser pelo sistema repressivo, com punição, porque isso afasta os jovens de nós, isso afasta as crianças de nós. Deve ser trabalhado, então, com proximidade, com amor e volência, com razão, para que se tenha o entendimento do porquê aquilo está sendo feito. Dom Bosco também trabalhava com a correspondência de autonomia, de participação, autenticidade e responsabilidade da juventude. Como nós havíamos falado antes, então, essa situação de hoje em dia, da massificação, das opiniões, não é uma coisa que existe só agora. Dom Bosco se preocupava com isso. Então, a situação de hoje, ela é conflitiva, ela é problemática, e ela exige autonomia e autenticidade desses jovens. Às vezes, uma necessidade compulsiva, irracional, violenta, aparece nesse mecanismo. Porque a sociedade sufoca esse jovem, muitas vezes, com esses mecanismos de massificação. O que eu quero dizer com isso, quando eu falo? É ir atrás dos outros nas redes sociais, é fazer coisas que são modinhas. Então, é comum do jovem, mas se ele tiver uma figura firme do lado dele, de confiança,
ele vai seguir pelo bom caminho. Tem um educador brasileiro que dizia que uma das grandes, se não a maior tragédia do mundo moderno é esse domínio de mitos, de ideologia organizada. Então, os jovens, de uma maneira própria, muitas vezes, inconscientemente, não é consciente muitas vezes, né? Esse sentimento transparece em revolta, em silêncio, na falta de confiança em si mesmo, na alienação, na fuga, acomodação diante dessas forças interiores, e daí ele acaba por não perceber a própria responsabilidade nesse processo de uso da razão. Então, o que isso quer dizer? Que quando os jovens são considerados objetos desse sistema, a educação ajuda a trazê-los para o lado do bem, a ajustá-los a se encontrarem. Né? Dom Bosco dizia que educação é coisa do coração. Essa é uma palavra de Dom Bosco mesmo, uma frase dele. E São Francisco de Sales também falava muito que as coisas são de coração para coração, elas são mais efetivas. E aí, também se prezava, quando a gente fala em educação como coisa do coração, tem 2 princípios fundamentais, que é o equilíbrio e a clareza de ideias. O equilíbrio diz respeito a um amor equilibrado, aberto e racional. Deixai-vos guiar sempre pela razão. E a clareza de ideias é um amor que se guia pela clareza das ideias e da verdade. Não se impõe pela força, pelo autoritarismo. Em síntese, formar um só coração. Isso é racional. Uma citação do próprio Dom Bosco. Não quero que me considerem como um superior, mas alguém próximo, alguém que tenham confiança, que não tenham medo de mim, mas muito desejo de estar perto. E eu espero vê-los como verdadeiros amigos. Então, Dom Bosco queria essa visão de estar junto, estar próximo. E sobre os castigos, Dom Bosco tinha uma visão bem peculiar, porque ele dizia que o castigo corrige o vício, mas não corrige o viciado. Ou quer dizer, pode muitas vezes trabalhar aquele erro, mas não corrigir o que causa o erro. Por isso que ele era contra esse sistema repressivo. E o terceiro pilar fundamental do sistema preventivo é a religião. A religião fomenta propósito e expressa nossa espiritualidade. A fé se manifesta em boas ações. São Paulo dizia que a fé sem obras é morta. Então, a fé manifesta em boas ações é por meio do exemplo. Tem uma citação aqui do salesiano Antônio, salesiano cooperador Antônio, que ele escreveu assim, baseado em Scardes, que ninguém educa ninguém, nem a si próprio, se não for a luz do Evangelho. A religião é o eixo espiritual do sistema preventivo. Ele refere-se à busca, à descoberta, ao sentido da vida, à abertura para aquilo que transcende para o absoluto, para Deus. A religião, no tempo de Dom Bosco, foi marcada pela época do iluminismo, né? Então, algumas pessoas aderiram completamente a novas ideias, outras pessoas aderiram com reservas, e algumas se opuseram radicalmente. Hoje em dia, nós observamos algumas coisas parecidas, né? Algumas aversões radicais, alguns não conseguindo acompanhar a igreja no tempo, porque a igreja é viva, a igreja é feita de pessoas, e a igreja se manifesta no tempo pelas pessoas naquele tempo. Sempre pautado no Evangelho,
sempre pautado no que Jesus nos ensina. Então, as afirmações de Dom Bosco sempre voltavam-se para a pessoa humana. Dom Bosco tinha essa visão, sobretudo no aspecto religioso, de que Deus está no centro de tudo. Ele foi de um realismo muito grande ao adotar técnicas e modalidades modernas de ação. E no campo particular, pedagógico, porque Dom Bosco era pedagogo e educador também, além de padre, né, salesiano, ele não adotou um sistema rígido, fechado e autoritário, mas sim um sistema preventivo, que previne, que traz junto. Um tipo de pedagogia da liberdade comprovadamente adequado para a educação dos jovens. Comprovadamente porque funciona, porque tem exemplos, né, muitos anos já funcionando. E para nós, aqui maçarandubenses, é uma bênção nós termos uma paróquia salesiana, uma paróquia que todas as comunidades compartilham esse carisma que Dom Bosco deixou para a gente. Isso é uma verdadeira bênção. Dom Bosco tinha uma visão positiva da pessoa humana, fundamentada na concepção religiosa. A experiência de um Deus, para Dom Bosco, Deus é Pai, é infinitamente bom e se revela em Jesus Cristo, bom pastor. Ele inspira o método de bondade. E isso está presente nesse sistema preventivo. Então, quando nós juntamos essa amor-e-voletza, esse carinho, esse cuidado, esse afeto, esse estar junto com os jovens, com as crianças, a razão, que é ensinar o que se faz, por que se faz, sendo exemplo, né, por meio de ações, e a religião, o pilar central, a espiritualidade, onde Deus é o centro de tudo, a pessoa humana traz para junto de si esse Deus tão bom, infinitamente bom, né, bondoso e bom pastor, como Dom Bosco falava, que é o bem da humanidade, Deus é amor, e uma coisa que Dom Bosco falava sempre, né, estejam sempre alegres. Tanto a pedagogia quanto a espiritualidade salesiana de Dom Bosco, ele nos traz o sistema preventivo de tratarmos as coisas com alegria. A alegria traz essa visão de Deus conosco, de manifestar para o outro esse Deus que é bom, que é, né, que nos quer nos ver felizes. E quais ações que revelam nossa fé? Caridade, que é a expressão tangível do amor da fé cristã, o serviço ao próximo, a imitação de Cristo, amando incondicionalmente, e as obras que demonstram a fé que reside em nossos corações. Então, o nosso coração está repleto de fé, mas essa fé precisa ser movimentada e manifestada por meio das nossas ações. Dom Bosco era um homem de ação, de oração também. Presença e acompanhamento. Estar presente demonstra interesse genuíno no desenvolvimento desse jovem, dessas crianças. Oferecer escuta ativa, diálogo aberto, promove essa confiança, essa conexão. Quando eu me conecto com quem fala, eu consigo compreender melhor o que ele precisa, e muitas vezes, se eu não estiver atento, isso acaba passando e o jovem acaba perdendo a confiança, a criança, né, não vai voltar a te procurar de novo para se abrir, para falar o que está no coração dela, o que está pesando. Então, é importante ter essa escuta ativa. E o acompanhamento contínuo garante suporte nas dificuldades. Se eu acompanho continuamente, eu consigo perceber quando um jovem precisa de mim, quando uma criança está passando por alguma necessidade de falar ou de se expressar. Amor e carinho criam laços fortes entre educador e educando. Aqui, no sistema de escolas, né? Mas entre famílias. Entre pai e filho, mãe e filhos, catequistas e catequizandos. A razão guia esse educador
seja quem estiver educando, a compreender as necessidades dos jovens, das crianças. E a fé inspira o educador a ser um exemplo de valores. Então, se eu estou educando, como nós falamos no início, nós educamos o tempo todo, em todos os lugares, não apenas pelo que falamos, mas da maneira como agimos, principalmente. Se a palavra convence, o exemplo arrasta, né? E nesse sistema, algo muito importante é a afeição, que refere-se à aceitação de si mesmo, à abertura do amor para os outros e para a vida. Refere-se à alegria de viver. Basta que sejam jovens para que eu vos ame. Palavra de Dom Bosco. E não basta amar os jovens, é preciso que eles percebam, saibam, sintam, tenham certeza de que nós os amamos, de que nós lhe queremos bem. Não se trata de um amor platônico, mas de um amor sensível, perceptível, concreto e baseado na palavra do sistema amorevolêstico, né, que é percebido, que é sentido. O apóstolo Tiago mostra a nossa fé nos jovens, fala, né, traz, pelas nossas obras a seu favor, eles nos mostrarão obras que testemunharão o valor da nossa fé. Falemos com eles, olhando nos seus olhos, para que sintam a verdade do nosso amor. Mergulhemos em seus olhares e perceberemos com certeza que eles também nos amam. Talvez muito mais que nós a eles, ou muito mais do que conseguimos perceber muitas vezes. Só então esta amorevolência se manifesta em mão dupla. Todo educador, pai, mãe, catequista, professor, se faz verdadeiramente educador com o conhecimento e aplicação desse sistema preventivo. É uma regra básica para todos nós, sejam religiosos, leigos, em qualquer esfera, que tenhamos claro esse tripé. Então, esse sistema preventivo busca formar bons cristãos e honestos cidadãos. Ele baseia-se na religião, na amorevolência, nesse amor educativo, que é o carinho, a ternura, o cuidado, a bondade e um ambiente de confiança e respeito. Tendo a razão como processo de compreensão de si e dos outros. E a religião, que nos mostra Deus como centralidade de tudo, e que a fé se manifesta por meio das boas obras. Obrigada. Aqui tem o meu e-mail, caso queira entrar em contato. Tá sem som. Isso, obrigado, muito bem, Sandra, obrigado pela reflexão. Tu mencionas algo aqui novamente para o nosso público, o e-mail, caso queira entrar em contato. Você menciona algo que é fundamental no nosso processo de catequese, que é pensarmos uma catequese que vá além da doutrina, pensar uma catequese que permita a afetividade, pensar uma catequese que nos aproxime das relações. E essas relações, elas são concretizadas quando a família se aproxima do catequista, quando o catequista vai na casa da família visitá-lo, quando existe um diálogo e uma troca de intensidade que ultrapasse a formalidade do encontro de catequese, tornando aquele encontro profundamente significativo. E nessa perspectiva, querida família, nós apresentamos o compromisso para este mês. A partir daquilo que Sandra menciona, ela diz que o sistema preventivo afirma que o jovem é agente sujeito de seu próprio crescimento e do grupo. Não é algum isolado dentro de um sistema. Ele faz parte de uma comunidade junto com outros jovens e outros adolescentes e forma uma comunidade de discipulado com cada um e cada um de nós.
E a pergunta que nós lançamos para a família, neste caso, qual é a postura que se espera da família? O que a família pode, e de que forma a família pode contribuir dentro dessa perspectiva de um jovem que é agente e sujeito do seu próprio crescimento e do grupo? Então, querida família, com essa perspectiva, com essa questão, reflitam, dialoguem, conversem, e na missa do dízimo do mês de julho, aí cabe à família fazer a entrega do compromisso. E lembrando, famílias, que o compromisso é destinado aos pais, é uma atividade dos pais. Pode ser feito, evidentemente, junto com o catequizando, mas é uma atividade voltada aos pais, porque nós queremos, nesse momento, preparar o ambiente familiar para a catequese. Então, agora, convido novamente o Padre Tarcísio conosco para as palavras, para as considerações finais e a bênção. E eu me despeço desta live agradecendo a você, Sandra, pela reflexão, pelas provocações e motivações que são importantíssimas. Padre Tarcísio. Muito obrigado, então, Sandra, por essa explanação sobre o sistema preventivo, que é realmente muito importante para nós, porque, como ela falou, nós estamos numa paróquia que é salesiana e, portanto, o nosso método, quer numa escola, quer numa obra social ou no colégio, sempre será o mesmo, será o sistema preventivo de Dom Bosco. Queria falar apenas duas coisas antes de dar a bênção final. Em primeiro lugar, dizer que este sistema preventivo ele tem muitos frutos. Nós temos vários jovens que são santos, ou são bem-aventurados, para dizer assim, que o sistema preventivo de Dom Bosco forma santos. Não é uma coisa assim largada na igreja, mas, então, assim, só para citar, por exemplo, São Domingos Sávio, que morreu com 14, 15 anos, temos o bem-aventurado Zeferino Namucurá, que é filho de um indígena da Patagônia, temos a Laura Vicunha, que é uma menina que morreu também na idade de 15, 16 anos, que é bem-aventurada. Temos os mártires poloneses, são 5 jovens que entregaram a própria vida, né, por Jesus Cristo. Então, e assim por diante, teremos muitos e muitos outros para dizer se são os frutos do sistema preventivo. E uma outra coisa que eu queria dizer é que Dom Bosco tinha uma frase que ele dizia que nós carregamos, inclusive, na nossa cruz, que diz assim: studia de farte amare. Isso significa, traduzindo para o português, que a gente deve inventar modos de se fazer amar. Então, tanto o pai, como a mãe, como o catequista, qualquer adulto, ele deve estudar, deve descobrir modos para ele se fazer amar, para que as crianças, os adolescentes e os jovens, eles, como foi dito na frase, não somente eles sejam amados, mas que eles saibam que eles são amados. E isso é a amorevolezza, né, no sistema preventivo. Então, que a gente possa fazer isso na nossa vida, que possamos descobrir maneiras de se fazer amar. E que Deus, então, abençoe também a todas as famílias, a todos os nossos catequizandos, e Dom Bosco também, sempre com a sua inspiração, possa nos ajudar para que a gente possa formar sempre o bom cristão e o honesto cidadão. E agora, nesse momento, também transmito para todos, então, a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos.